os irmãos se juntaram aí com a gente, né, para fazer esse álbum aí, Instrumental Lírio dos Vales. E tem uma particularidade do Naor, né? O Naor, ele não fazia parte da banda, ele é o tecladista que fez parte do nosso long play do álbum e já está com o Senhor, né? Já está no Heaven, né? Eu não sei o que sucedeu-se com ele, mas não sei se ele é parente do Isaac ou era um primo, ou era irmão, amigo. Não sei o que ele era do Isaac lá, né? Daí eu só sei que acho não, eles pertenciam à plantação Carlos, né? O Isaac e o Samuca, né? De vez em quando a gente fazia alguns trabalhos lá com a equipe Melodias do Rei, como falava Isaías. E sei lá, os piá, assim, a gente ficou amigo, né? A gente se identificou musicalmente, aprendi muita coisa com o Isaac. Ele é maestro, né, cara? O cara tem uma musicabilidade incrível, né? Ele, o trompete dele, quando ele tocava o trompete dele, o pessoal na igreja ficava em choro, né? Se emocionava, né? Acho que até hoje, né? É diferenciado o som dele, né? Tem muitas histórias aí, né? Depois do Instrumental Lírio dos Vales, a gente participou de vários grupos. A gente tentou, né, galera? Uma coisa que o pessoal fala por aí, né? Melhor tentar e não dar certo do que você pensar em fazer e não fazer. Daí você se arrepende, porque você não sabe se ia dar certo ou não. Então é uma coisa que deu certo, né? Que a gente gravou até esse álbum. Depois a gente fez alguns outros trabalhos aí em CD daí também, né? Mas voltando lá na nossa adolescência, né? Eu só sei que daí cada um participou um pouco da vida do outro aí. Daí o Isaíasinho, depois que gravou também, e a gente teve toda aquela luta. Do que aconteceu? O pai e a mãe dele se mudaram para Maringá e tiveram que levar os filhos. Eles eram de menor, tiveram que ir embora. Foram embora para o norte do Paraná. Perdemos o nosso guitarrista solo. Lascou. Daí, dali que praticamente a gente desanimou e não fazer mais o Instrumental Lírio dos Vales, né? Daí, tipo, o pessoal se desanimou, ficamos tristes, o Isaíasinho ficou triste, né? Mas a vida segue, né? A vida segue. Daí, por algum motivo, a gente acabou com o nosso instrumental. Não sei lhe dizer certamente o que aconteceu. Daí não sei o que aconteceu que a gente acabou, daí cada um foi para um canto. O Paulão, quando a gente começou a se reunir com ele, ele já era casado com a Nina, né? Daí eu casei com a Miriam, mas isso já, a banda já tinha acabado, né? O instrumental já tinha acabado. Eu casei com a Miriam, o Isaíasinho casou também. Esqueci o nome da menina lá. Daí o Isaac conheceu a Marlene, né? Acho que o último a casar do grupo ali foi o Samuca, né? O Josué tinha casado com a Léo. E o Samuca foi o último a casar, eu acho que foi com a Raquel. O Samuca é o mais novo, né? Vem o Isaac, junto com o Paulão ali, são os mais
velhos, mas não são tão velhos assim. A gente tem uma diferença aí de um ano no máximo. 1 ano, 2 anos de diferença, né? Paulão, Isaac, eu, do Isaíasinhos e o Josué e o Samuca, né? E a vida seguiu, né? Cada um pro seu lado aí, né? Um pouco revoltados com a situação, ficou anos aquela situação do negócio da bateria lá, né? Não se podia tocar bateria na igreja, coisa, né? Coisa de homem mesmo, coisa de carne. Mas Deus tem os seus propósitos, né, galera? Deus tem os seus propósitos, o seu propósito. E a gente tava tentando seguir em frente, não deu, infelizmente não deu, mas o trabalho ficou, a história ficou, né? Como diz o Paulão. Ah, sim, a história é longa, né? Muita história tem, né? Na época, no começo, eu cheguei, começou com o Isaías, depois veio você, eu cheguei acho que em 82, 83, eu comecinho também, né? Aí nós se uníamos aí para ensaiar com improvisação de baixo, né? Aí com muito custo, lá pra frente veio o Paulão daí, né? Daí o Paulão, quando conseguimos comprar uma bateria que ele comprou lá naquela igreja católica ali do Carmo, lembra? O cara fabricava a bateria ali, eu não lembro, parece que nós íamos ensaiar lá e acabamos comprando uma bateria lá, né? Ele comprou uma bateria lá que o cara fez, ficou igual mais metido que pinto na lagoa, sabe? A bateria zona toda, né? Aí saía carregando os ônibus. Nossa, tem umas histórias assim absurdas, sabe, cara? Meu Deus do céu. Tem as histórias das viagens com o Aparecido e Neuza, com a Darcy, com o Toninho, com o Rubens Olência e a Neuza, né? Tem as histórias de Isaías, que era uma luta, Isaías, né? Cada viagem era uma surra que ele levava antes a mãe e do pai para depois, porque o bicho era complicado, esse rapazinho. Esse aí é Isaías, Deus o livre, né? Nossa, e ele era meio rebelde, né, Isaías? É rebelde porque daí ele aprontava umas e boas, né? E a mãe dele ficava brava, a irmã Neuza, né? Eu lembro até hoje. E todo mundo tinha medo da irmã Neuza e do Rubens, né? Porque, por 2 motivos. Porque ela era bem sistemática e era de oração, né, cara? Nós íamos nas igrejas, de repente, quando começava as profecias, nós já ficava de cabelo em pé, né, Isaías? Isaías era o cara mais bonito que tinha. Ele usava a camisa da Pluma, lembra-se? Aquela argolinha lá em cima dos ombros, assim. Eu não aguentava Isaías. Eu só sei, cara, que a gente tinha Olha, eu não sei como que a gente conseguiu gravar, cara, com aqueles instrumentos nossos, cara. Porque o meu contrabaixo eu tinha daí vendido o tonantão, porque eu não gravei com o tonante. Depois eu comprei um Sonic da Janine, que parecia um contrabaixo de brinquedo. As tarraxas dele assim, do material assim parecido com plástico, né? Depois comprei aquele que aparece na foto do long play ali, aquele contrabaixão. Ele tinha a parte de trás dele era assim de fibra, né? Era bom aquele contrabaixo, né? Mas nessa transição, antes de vender antes de comprar esse contrabaixo do álbum, que eu também não me lembro se ele era um Giannini ou não me lembro a marca. Eu sei que uma vez a gente foi tocar lá no Condor, ali no Condor do Pinheirinho. Daí tava passando na época o Rock in Rio, né? E nós fizemos o Condor em Rio. Nós fomos lá louvar a Deus, né? E daí eu não tinha o contrabaixo. Daí falaram, não, a igreja falou que tinha um contrabaixo lá pra eu tocar. Mas, cara, pensa num contrabaixo ruim, cara. Parece que
As coisas para Deus tem que ser, né? Acho que o pessoal aí às vezes pensava comprar aí uns instrumentos para louvar a Deus, mas não pensa no melhor, pensa no mais em conta, né? E aquele lá não era nem mais em conta, cara. Aquele lá acho que foi feito a machado, aquele contrabaixo lá. O contrabaixo ruim para tocar. Daí nós fizemos lá louvamos a Deus lá bacana, né? No Condor, né? Daí eu me lembro que o Albérico, o Albérico aqui de Santo Celeste, ele era louco por bateria, né? Ele pegou o gravador dele e enfiou dentro do bumbo da bateria do Paulão. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que esse cara vai gravar, bicho? Colocou dentro do bumbo do Paulão o gravadorzinho dele para gravar a bateria. Imagine o que saiu nessa gravação, né? Só porretada, né? Mas foi muito legal, né? Eu sei que acho que todos nós estávamos lá, né? Eu não me lembro se faltou alguém. Acho que todos nós estávamos, né? O Samuca, acho que ele não tinha ainda o teclado. Ele era um projeto de tecladista. Na verdade, o Samuca, ele acompanhava a gente e ele aparece no nosso álbum lá como o cara que é escrevente de música, né? Escrevente de música ali. Ele participava com a gente, mas ele não tinha ainda um instrumento definido, porque ele era o baixista lá na Plantação Carlos. Eu me lembro que ele tocava contrabaixo lá. Então ele tinha já um lado musical, talvez pro lado do contrabaixo. Daí eu não sei se o Isaac ou partiu dele, que ele foi pro lado do teclado, né? Então depois que a gente gravou o álbum, porque quem fez o teclado no álbum foi o falecido Naor, né? Daí o Samuca apareceu lá, daí na sequência com o teclado dele, né? Mandou trazer do Paraguai, eu acho. E era bacana, né? Então um cara que já estava ali participando e se tornou membro do grupo, né? E foi pra frente. É um músico excepcional também. Então, galera, lembrando do instrumental, o Isaías, ele mandou fazer uma guitarra, né? E o irmão dele, o Misael, um contrabaixo. A gente foi lá em São José dos Pinhais, tinha um luthier lá. Ele mandou fazer uma guitarra lá, a guitarra Rabo de Peixe, né? E tudo estiloso, né? Bem mala mesmo, né? Bem mala. Todo guitarrista é mala, não sei porquê, né? Principalmente os que fazem solo, né? E o cara pagava pau onde que ia, né? Onde ia tocar, ele pagava pau com aquela guitarra dele, né? Esse Isaías é fogo, né, bicho? E o contrabaixão que foi feito, daí o cara fez, eu não sei se ele entendia muito de contrabaixo, que a guitarra ele caprichou, né? O contrabaixo ele fez com 2 saídas, ele fez estéreo, bem louco o contrabaixo pro Misael, e o braço era muito grosso assim, né? Nossa, eu acho que tinha uns 10 centímetros de braço, assim, a grossura, o diâmetro do braço, né? Mas a guitarra era... Que guitarra, né? Era a guitarra, né? Que a gente vai lembrando cada dia do que acontece aí. É muito interessante. É uma história, é uma amizade mesmo, realmente é coisa que ficou, né? Coisa todo mundo longe hoje assim, mas dá uma vontade de marcar um almoço aí. Vamos fazer isso uma hora, final do ano aí, marcar um almoço, uma churrascaria num lugar aí e conversar mesmo, conversar bastante. Então, tem muita história, né? Tem a história da Santa Celeste. Eu comecei na Santa Celeste ali, na época o tio Toninho era
era líder da mocidade. Aí tinha toda aquela turma que era fiel ali, né? O Nino, o Carlão, o Hélio, tinha o Pedrinho, tinha o irmão do Pedrinho, que acho que era o Gerson, o Brambila, o Zé Mário. O Zé Mário Brambila, aí tinha o Zaqueu, tinha o Daniel, era uma turma ali, cara. Então daí o Zé Bezerra, que era o líder do Voz de Paz lá, né? Aí o Zé Bezerra, eu fazia baixo, e o Zé Bezerra arrumou um solista lá, que lembra do Valdomiro, um moreninho, bem baixinho assim, andava de palitozinho sempre assim, Valdomiro, ele tocava sem paleta, tocava só com o dedinho assim mesmo, assim, fazia um solinho bem legal. Aí tal, mas ele ficou pouco, aí tinha a Ruth, né, a filha do Zé Bezerra. Aí esse Valdomiro ficou um tempo, daí surgiu o Sidney, né? Aí quando surgiu o Sidney, aí eu passei pra guitarra e abandonei o baixo. Aí esse Valdomiro logo caiu fora dali, não sei pra onde ele foi, daí eu fui pra guitarra solo. E daí foi indo assim, né? Depois chegou o Josué, tinha o Misael que sempre acompanhava a gente na acordeão, né? O Misael tem essa história do baixo, que ele chegou a fazer o baixo, que em 82 começou o Rock in Rio. Aí eu me apaixonei pela guitarra rabo de peixe. Aí pensei, vou fazer uma guitarra dessa. Aí peguei e fiz, mandei fazer uma guitarra, ficou legal, o som dela é um som bom. Aí foi feito baixo pro Misael também. E do jeitão que o Sidney falou aí, estéreo, duas saídas, cara. Mas a gente que pediu daquele jeito lá, Sidney. 2 saídas, foi bobeira mesmo. 2 saídas e o bração assim, tinha que colocar, não tinha nem como abraçar ali. Aí, mas o Misael ficou pouco tempo com aquele baixo lá, nem sei que fim a gente deu naquele baixo. Ele mais pegava acordeon mesmo ali, porque o Sidão dominava o baixo daí, né? Aí tinha toda essa história, daí teve a fase da Santa Celeste, depois teve aquela fase, a gente saía muito com aquela equipe Melodias do Rei. E isso aí tá tudo gravado lá em cima, né? Deus sabe todas essas coisas. A gente enfrentava, ia para as cidades, eu ficava, a gente tinha era assim, chegava sábado à tarde, a gente ficava naquela, Sidney, será que o teu patrão, o seu Zé lá, vai te liberar, cara? Eu já ficava com o coração na mão, né? Porque era um conjunto. Eu não gostava que faltasse ninguém. Se faltasse o Josué, já desfalcava. Faltando o Sidney, já desfalcava, né? Aí eu ficava, caramba, será que ele vai liberar? Vamos conversar com ele lá, tal. E o Sidney deixava para conversar já na última hora, cara. Porque deixava para conversar com ele ou na sexta ou já no sábado, porque a gente geralmente ia em lugar longe, cidade longe, né? Aí tinha que sair no mínimo 5 horas da tarde, 4 horas. Aí o cara, quando liberava, a gente ficava feliz. Mas às vezes chegava lá, o Sidney vinha com aquela cara de triste, assim, falava, ele não liberou. Nossa, aí arrebentava com tudo. Aí a gente ia, mas aí não era a mesma coisa, né? Faltando alguém num grupo, não é a mesma coisa. Eu pelo menos penso assim. Faltou bateria, arrebenta tudo. Faltou uma guitarra base, faltou um teclado, faltou um baixo. Então a gente tinha essa história aí, que dependia do Sidney, lá da farmácia lá. Aí Josué já era tranquilo. Aí depois teve a história do Paulo, do Samuca, tem a história do Naor, né? O Naor foi um cara humilde pra caramba. O final dele parece que não foi legal, né? Até nem quero comentar aqui, mas parece que ele tinha um estabelecimento comercial lá e teve um assalto, alguma coisa assim, e ele acabou falecendo no BO lá que deu. Mas um cara humilde, um cara bom demais, bem crente. Isso foi lá na região de, acho que Rio Negro, ali perto de Mafra. Aí também tem esse episódio aí tem muita coisa, né, gente? Tem muita coisa. Teve a gravação que nós fizemos aqui em Vaiporã, lembra? Tem o Jairo. O Jairo é um cara ali que tocava trompete também em Vaiporã, que me ajudou pra caramba. Quando foi pra gravar aqueles Filhos de Jerusalém lá, que hoje é um dos Parada Firme aí, né? Então, inventaram aquela gravação lá e eu comecei a fazer os arranjos na casa do Jairo. Todo dia à noite, assim, eu ia na casa do Jairo pra gente começar a fazer os arranjos, porque já ia vir Paulo, ia vir Sidney,
todo mundo de Curitiba para fazer um ensaio sábado e domingo lá em Ivaiporã, antes da gravação. Aí o Jairo me ajudou muito, né? Foi ele que... Aí fiquei feliz quando chegou a turma lá, ficamos sábado lá, ensaiando o dia todo, domingo, tocamos à noite com os cantores lá, ficaram lá em casa, a gente fez um almoço legal. Tem a história do que o Josué falou aí da Vila do Jardim Urano, toquei também no Jardim Urano com vocês e até entraram na igreja lá, levaram minha guitarra, levaram o baixo do Sidney. Depois o ladrão trouxe de novo. Lembra que depois nós conseguimos recuperar, Deus ajudou lá, tocou no coração lá, alguém achou e trouxe. Também teve a passagem pela Vila Cordes, né? Vila Cordes eu também toquei ali com o Josué e todo mundo, com o Fábio, aquele pessoal ali, fiquei um tempo ali também, na Vila Cordes. Ali era muito bom também. Tinha o Rubinho, tinha o Fábio, o Leandro, né, ali. Aí também tem a história lá do Condor, que o Sidney falou lá, era a campanha do Takayama. Campanha do Takayama, a gente foi convidado para tocar lá. Foi muito bom também. Tinha os problemas do som, né, que aquilo eu ia no último, o som saía mais rasgado do que... Mas era muito interessante, cara. A gente fazia assim, culto ar livre, né? Na época, hoje não tem mais. Mas culto ar livre, assim, a gente ia. Era uma dedicação mesmo que hoje não se tem, né? Hoje não tem essa dedicação de músico, assim, a gente saía arrastando caixa em ônibus, arrastando bateria, guitarra nas costas. Não tinha mesmo. Era para ir em culto ar livre, era para ir em trabalho. Era uma dedicação muito grande mesmo, grande. Eu acho que isso aí tá gravado lá no céu, lá. Cada um vai ter a recompensa, né? Cada um vai ter a recompensa disso aí. Então, são coisas assim que conforme a gente vai lembrando, a gente vai comentando. Aí teve também aquela gravação daquele pessoal de Clevelândia lá, lembra aquele casal, Sidney? Que o Nestor gravou lá. Foi no estúdio, acho que era Prodartson. É o estúdio que hoje é do Adilson, né? Da Suelen lá, mas antigamente o nome era Prodartson, parece. Aquele que a gente... Aí teve a gravação lá, a gente ficou o dia e a noite lá, cara. O Nestorzinho ficava no cantinho lá. Carequinha lá no cantinho, morrendo de madrugada lá. Você falava assim, ai que saudade da minha mulher. E o velhinho já tá no céu já, coitado. Então tem muita história, legal, muita história. E os cutão, né, velho? Os cutão que tinha também em todo lugar que a gente passava aí, era culto. Tinha aquele negócio de profecia também, que é meio complexo isso aí. Isso aí às vezes a gente ficava... isso aí é meio chato de falar, assim, igual o José, né, comentou ali, que realmente a gente tinha até medo dessas coisas, porque na verdade Deus fala, né, você tem que examinar, diz até para examinar a vida do profeta, né. Tipo assim, eu sempre gravo muito comigo um episódio, eu já vi Deus usar muita coisa, resolver fazer muita coisa, assim. Uma vez... Meu pai estava pregando aqui no norte do Paraná, já quando ele veio para Ivaiporã aqui. Ele foi pregar numa praça, cara, uma praça ali. E aquela praça tipão antigo, assim, sabe? Aqueles barzão, tipo esse filme de faroeste, assim. Aquele, tinha um barzão, assim, numa praça de terra de chão, tudo sem asfalto, sem nada. E os clientes fizeram uma roda ali e começaram. E chegou a hora do meu pai pregar, cara. Aí meu pai chegou e ele sempre foi, né? Pegar o microfone e tal, e aí ele começou a pregar. Disso saiu um cara do bar lá com um cavalo e veio, cara, meio bêbado, e veio, falando, e meu pai aí virou o bicho, né? E pregando ali no meio, daqui a pouco o cara pegou, rapaz, entrou no meio do pessoal com o cavalo, assim, encostou o peito do cavalo na cara do meu pai, assim, aí meu pai virou o bicho, né?
Aí ele pregava mais alto ainda e chegava a gritar no microfone. Aí esse cavalo, cara, deu uma tremedeira nesse cavalo. O cara teve que descer do cavalo, pegou a cordinha do cavalo e saiu com a cara murcha lá. Aí depois não sei se aceitaram Jesus lá, o que aconteceu. Então, Deus faz coisa assim, né? Negócio de profecia. Eu vou citar uma coisa que eu guardo muito isso. Isso aí desde aquela época minha da Santa Celeste aí. A gente morava aí na Santa Celeste e tinha um pastor aí da região aí de Curitiba, aí em Curitiba. E nós começamos a orar na casa dele. A gente ia orar na casa do Wagner e tudo, né? O tio Cido, o tio Toninho, o pai e a mãe. Tinha aquela Maria Dias, que era a mãe da tia Darcy também. Então a gente ia orar na casa do que hoje é o pastor Wagner aí. E orar em algumas casas, assim. Aí teve um pastor aí, cara, que falou, ó, pessoal, vamos orar lá em casa, fazer uma campanha e tal lá. Aí fomos. E ele estava para ser transferido ali de Curitiba, o pessoal estava arrumando, né, para ser transferido. Aí falaram assim, ó, pastor, não vou falar o nome dele, pastor, essa semana nós vamos fazer a sua transferência, você vai para uma cidade pertinho aqui, 4 Barras, vamos dizer assim. Você vai para 4 Barras ali e é pertinho aqui, acho que 20, 30 quilômetros aqui, 40, não sei. Aí tudo bem, estava tudo certo, a gente foi orar na casa dele como se fosse a última noite, né? Para se despedir, acho que numa terça-feira lá. Aí no meio da oração, cara, no finalzinho da oração, Deus usou e falou assim, tá tudo certo para você ficar por aqui, mas eu tenho algo contigo longe daqui, num lugar distante daqui. Aí pronto, desarmou todo mundo ali, né? Jogou um balde de água fria assim, no sentido de que Deus sabe mais, muito mais do que nós, né? Tava tudo certo ali, a transferência do cara. Aí Deus falou assim, eu vou te levar para um lugar longe daqui. Aí tudo bem, fomos para casa. Quando foi no outro dia à noite, ele ligou para casa, para nossa casa, e falou, olha, como Deus sabe de tudo, hoje teve uma reviravolta lá na sede, me ligaram dizendo assim que vão me mandar para um lugar distante daqui, que realmente era um lugar, uma cidade aí, que dava uns 100 e poucos quilômetros, 150 quilômetros. Então Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe as coisas, a gente não sabe, ele sabe, e é bom quando ele revela, quando ele mostra pra gente assim, a gente tem né, pode se dirigir melhor. Hoje não tem essa. Hoje a troca de obreiro é assim, o cara vai lá, vê a igreja do cara, e um comenta com o outro, quanto que tá entrando de dízimo, a Hilux está quitada, a casa tá tudo certinho ali, né? Então hoje é assim que funciona, né? Mas naquela época não, naquela época era Deus que ele dirigia as trocas. Moisés, aquela dupla que nós gravamos lá na Estrela da Manhã também lá. Aí os caras chegaram simplesinho lá pra tocar, nós vamos os dois lá pra tocar também. E na hora de comer não tinha. Ele foi acho que no mercado ali, na panificadora, comprou pão com mortadela. E nós naquela escada da igreja ali, da frente do estúdio do Estrela da Manhã, lembra? Comendo pão com mortadela e coca. Só Jesus, Josué, né? eu tenho essa foto aí até hoje, cara. Era coxinha, na verdade. Coitado, o cara era, né, não tinha dinheiro. Foi para gravar. Não tinha condição de, né, coitado. Simplicidade pura, né? Aí ele foi numa tia dele, cara. Ele pegou o ônibus, foi numa tia dele fazer umas coxinhas, umas coisas para trazer pra gente almoçar ali, na hora que parasse a gravação ali. Aí a gente foi, né, comer a coxinha ali na frente da igreja católica ali. Tem cada história. Agora, se eu te contar uma história, você não lembra disso. Se eu te contar uma história que eu vim com o ônibus do Lírio dos Vales lá aqui para Açaí tocar. Veja que falta de sorte minha. Eu vim para Açaí tocar aqui, os atuantes estavam no auge naquela época, eles tocando ali, nós também. Cara, num ginásio, assim, ginásio. Aí depois, domingo à noite, depois do culto, a gente ia pegar o ônibus e ia voltar para Curitiba, né?
Tá, e o Lírio dos Vales você sabe que tinha aquele monte de caixa de som, né? O Lírio dos Vales de som era requintado na época, era o melhor, né? Aquele rack assim, que aquilo parecia um guarda-roupa. Aí eu tô lá, cara, no ginásio, não tinha bem terminado ainda, mas como a gente tinha que ir para Curitiba, né? Já no finalzinho da pregação ali, a gente tinha que voltar para Curitiba e era a noite toda viajando, né? E nós começamos a puxar as caixas de som, aquelas caixonas grandonas que tinha lá. E um pai tava com o filho no colo. O pai tava com o filho no colo. A hora que eu tava passando com mais alguém, cada um pegando de um lado da caixa de som, eu só escutei o Piá fazer assim. A hora que o Piá chamou o Hugo, velho, ele jogou tudo aquilo em cima de mim, velho. Você acredita? Prontinho no culto ali, já para embarcar no ônibus para voltar para Curitiba. Tive que ir lá no bagageiro do ônibus pegar outra roupa. Fui lá no banheiro desse tal de ginásio, cara. Tive que me lavar inteiro. Mas pensa bem na hora, assim, na hora que eu tava vindo no meio na lateral do ginásio, assim, com mais alguém puxando a caixa de som ali. Veja a falta de sorte. Eu só escutei aquele barulho. Quando não deu nem tempo de cair fora, meu amigo. Cada história que eu vou te contar. Tem uma viagem também, Josué, acho que você lembra dessa. A gente estava na Vila Acordes e nós viemos tocar em Mundo Novo, aqui no Mato Grosso, com o pessoal da Acordes ali. Eu tenho foto disso aí também. Atravessamos a balsa, aquela época era balsa, hoje é esse rio, o Rio Paraná que eu passo na ponte ali, né? Mas aquele tempo era balsa ali. Então a gente veio tocar ali no tempo do Daniel Lagos, que era pastor lá, e eu acho que ele era meio amigo do Fábio lá. Aí a gente veio tocar ali naquela época. Isso foi em 1996, lembro bem disso aí. Tem muita viagem instrumental, né? Tem Piraí do Sul, tem Prudentópolis, tem Adrianópolis. Uma vez fomos com o Corcelzinho, seu pai, a Belina do Toninho, a Belina amarelinha. E o Cito também tinha um Corcel, parece. Deus, furou pneu, estourou pneu. Sei que foi uma confusão, um rolo, né? Foi um rolo pra sair, porque não sei que rolo que deu lá com você lá. E eu sei que deu um problema na saída, atrasou tudo. E daí começamos a viajar. E daí, estrada de chão ali de Adrianópolis, né? Sei que estourou pneu do carro do Toninho, seu pai. Foi uma luta pra chegar lá. Mas era gostoso, daí chegar, montar nos negócios. Mas cara, igual, né? Metido, igual porco na merda, né? Porque fazer graça, nós tocávamos mais ou menos bem, né? E as meninas, né? Facilitava pra arrumar as namoradas, às vezes. Claro, na São Celeste eu não podia arrumar, porque você namorava, você era cunhado do Paulo, né? Você tinha uma namorada fixa ali, né? Mas dava esses rolos aí sempre, né? Cara, essa vez de Adrianópolis aí, era estrada de chão, pedra. O meu pai tinha um Corcel, tio Toninho uma Belina e tio Cido um Passat. Cara do céu. Saímos depois do culto lá, eu sei dizer que nós fomos chegar, eu acho que, não sei quantos quilômetros da Adrianópolis de Curitiba, 100 e pouco, 200 quilômetros. Nós fomos chegar em Curitiba no outro dia, 9, 10 horas da manhã. Não teve um pneu desses carros que não furou. Furou pneu do Passat, furou pneu do Corcel, furou pneu da Belina. Sabe o que é não ter mais pneu para andar? De tanto que furava naquelas pedras lá. Eu sei que o tio Toninho, como ele precisava trabalhar no outro dia cedo, aí a gente começou a furar pneu do carro dele, e nós pegamos pneu do Corcel e colocou no carro dele para ele poder chegar. E daí nós ficamos lá até amanhecer o dia para achar borracheiro. Que bom que você lembrou disso aí, cara, que foi uma viagem bonita. Quem foi pregar lá com a gente foi o Válcio. O pastor Válcio foi pregar e nós fomos tocar lá. Foi um trabalhão. Então, esse dia lá de Adrianópolis foi um dia que o Sidney não foi, entendeu? Foi um dia que a gente estava desfalcado lá, porque nós precisamos levar o Célio do Sérgio Reis. Lembra do Célio? Que morava ali na Vila Americana, por ali? Ele foi para tocar baixo pra gente lá.